Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, desabafo forte de Yuri José depois da partida. Além disso, vamos trazer também a bancada da Sport TV, trazendo análise completa sobre o que a gente teve de Bahia diante da equipe do Nacional. Para completar, palavras de Ceni causando estranheza com relação ao que ele viu do Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vamos que vamos. Fala, nação tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, o primeiro pedido para vocês é para ajudar a gente e se inscreva no canal Bora Bahia, tá até atualizando aqui o número de inscritos e para pedir a sua ajuda. Então estamos aqui, pessoal, nesse momento com 77.819 inscritos, pertinho de 78 mil, então veja se você está inscrito, confira aí, e se você não tiver inscrito, ajuda a gente, se inscreva, não paga nada por isso, e vamos que vamos aí, umas 80k. Outra coisa para você aproveitar, o cupom Barabahia na Golcase. Golcase fazendo aniversário e tem um presente para você, que o cupom Barabahia está com desconto dobrado. Isso aí, gente. Por tempo limitado, desconto em dobros. Então clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, ou se preferir, aponte a câmera para este QR Code que você está vendo na tela. Acessou o site da Golcase, deu uma geral, tem muito produto em promoção, muito produto de qualidade. Esse copo térmico aqui personalizado eu sempre mostro para vocês, vale cada centavo. Essa garrafa térmica é com de toda hora, muita qualidade. E essas capinhas são as melhores do mercado, melhor custo-benefício. Promoção tá show de bola. E repito, viu, gente? O cupom tá dobrado. E tudo isso aqui, vejam vocês, esse copo térmico tá sendo na faixa de R$ 70. Essas capinhas tá perto de R$ 20 cada uma usando o cupom. Então aproveita aí, dá uma geral. Inclusive, Dia das Mães acontecendo. E tá aqui muito produto para você comprar no Dia das Mães, com lançamentos, inclusive, tudo isso podendo usar o cupom Barabahia dobrado. Então chega junto aí, não se esqueça e aproveite essa promoção show de bola na Golcase. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui o nosso tricolor de aço com a situação na tabela, e tem partida hoje no nosso grupo, tá aqui, gente, Atlético Nacional e Internacional. Sinceramente, é difícil até cravar qual seria o melhor resultado, o Bahia acabou perdendo, então é o grupo da morte realmente, vai se definir na última rodada. Então, se houver empate entre Inter e Atlético Nacional, o Bahia mantém a primeira posição. Isso pode ser importante. Então, de repente, empate pode ser o melhor resultado para o nosso tricolor de aço. Sobre isso, vamos trazer aqui o jogo e análise de Ceni nesse trecho da coletiva dele depois da partida. Tá aqui, ó. Eu acho que, infelizmente, a coisa que mais fez mal a gente foi o gol da nossa postura durante 10 minutos dentro de campo. Parecemos que era 1-0 para eles. Entendeu? Começamos a sair muito defensivo em contra-ataques. Agora que nós ficamos 6 jogadores para trás, na frente da linha da bola, e começamos a ceder escanteios, começamos a ceder contra-ataque pro Recoba e pro menino da direita, no Vidalba, puxarem esse contra-ataque em 4 contra 4, em 5 contra 4. O que não é normal, eu não sei porquê, mas não é normal, não é o padrão do nosso time. Começar um jogo de transição pode, isso é o mais estranho. Eu acho que enquanto você está na final de jogo, está 0-0, você sofrer contra-ataques, eu acho que você vai arriscar cada vez mais pro gol. Eu acho que nós não soubemos trabalhar a bola com um pouco mais de calma. Tivemos felicidade nas puxadas do contra-ataque, em rapazes naturalmente fácil. Mas nós fugimos do nosso padrão, da nossa característica depois do gol. Essa é a parte mais estranha, que nós começamos a sofrer com as transições pós, poderia ter acontecido antes do gol ou no final de jogo, mas não pós você fazer um gol, onde você deve botar, ter um pouco de calma. A gente vem jogando a cada 3, 4 dias, devia ter um pouco mais de calma, trabalhar um pouco mais essa bola, se postar melhor. Infelizmente, nós não soubemos comportar. A derrota, ela, em Libertadores, quando você joga contra grandes times, ela está sempre rondando. Você tem que tentar evitar. Hoje, nós, pós-gol, nós mudamos a característica, dentro de campo, nós mudamos a característica do poder do nosso time. Tá aí, gente, é verdade, né? De repente, não sei, o excesso de confiança, a empolgação, e com o gol que o Bahia fez, de repente o Bahia já começou ali a vislumbrar a oitava e se empolgou demais. E empolgação em excesso faz mal, confiança em excesso faz mal, então de repente foi isso que aconteceu. O Bahia que jogou como se fosse um ponto fora da curva, realmente. Veja que na sequência o Bahia foi um time extremamente maduro. Veja Palmeiras, veja Botafogo, todos esses jogos, Atlético Nacional, mas justamente nesse jogo em casa, quando o Bahia esteve ali com o pé, enfim, um pé e meio nas oitavas, a gente pode falar dessa forma, com 1-0 de vantagem. Não soube lidar com isso, mérito também do adversário e que sirva de lição para o Bahia não repetir esses erros nas próximas partidas. Sobre isso, eu vou trazer aqui desabafo forte, sinceramente, desabafo forte, contundente dele, o Willian José, depois do jogo. Tá aqui, gente, vamos ver. Por que de uma hora para outra desandou tanto o time? Cara, foi o que a gente tava comentando agora depois do jogo. A gente tava jogando quando tava 0-0 e quando tava 1-0 a gente não conseguiu jogar. Ser Libertadores, cara, a gente tem que ter mais paciência, não jogar como louco, correndo todo mundo pra frente, né? Mas serve de aprendizado, né? A gente tem mais 2 jogos decisivos ainda fora de casa, que a gente tem que somar e conseguir a classificação. Tá aí, gente. Até fiquei surpreso, né? Desabafo até forte.
A gente, quando tava 0x0, jogou bem, com 1x0, começou a correr como louco, essa Libertadores, enfim, né? Foi um desabafo que eu até, confesso a vocês, me surpreendi, porque não sei, né, qual o tipo de repercussão disso internamente, mas é um jogador experiente e às vezes a forma de falar de repente ali foi um pouco além da medida. Só que é isso mesmo, né? Em momentos como esse tem que também chegar junto, a galera fortalecer agora, sem tempestade, tenhamos calma, tenhamos pés no chão, isso tem que ser tratado como um ponto fora de curva, né? A gente não pode abraçar o caos nessas horas e tem que saber se valer disto para corrigir os erros e para que sirva de lição. Porque cria casca, amadurece cada vez mais, e que bom, eu coloco aqui entre aspas, né? Entre aspas, que isso aconteceu agora, porque ainda o Bahia ainda tem mais 2 jogos pela frente. Podia acontecer na última, não perdendo para a rodada, ou se o Bahia passar para as oitavas, podia acontecer em um jogo na Fonte Nova nas oitavas, o que praticamente liquidaria a fatura. Então, que sirva de lição, de aprendizado, para que esses erros, de fato, o Willian José tem razão nesse ponto, não aconteçam. O Bahia não pode sair como louco depois de ter feito o gol. Isso é Libertadores, e tem que ter essa malandragem. Todo jogo, não pode vacilar. Vacilou, pode ser fatal. Para completar, vou trazer aqui, gente, Sport TV com análise completa sobre esse jogo, sobre essa derrota do nosso Tricolor de Aço. Tá aqui, ó. Praticamente confirmar sua classificação hoje, era isso em caso de uma vitória contra o Nacional, mas o Bahia perdeu. O Nacional começou muito mal, a Libertadores vai se recuperando, houve a troca de técnico e hoje fez um bom jogo contra o Bahia, né? Olha, vou te dizer, o contra-ataque do Nacional é qualquer coisa de espetacular. Assim, eles fizeram 3 gols no Internacional, em Porto Alegre, no Beira-Rio, no empate por 3-3, e hoje fizeram 3 gols de novo fora de casa contra o Bahia. O Bahia fez até um primeiro tempo razoável para bom, mesmo sem criar assim, lá grandes oportunidades. O gol foi um golaço, né? Uma jogada que começa com o Caio Alexandre, o tapa do Willian José e a batida do Jean Lucas para fazer 1-0 para o Bahia. Parecia que o jogo se encaminharia. Só que o Bahia não conseguiu controlar o jogo depois desse empate, né? Depois do empate do Nacional, a impressão que eu tive é que o Bahia se desorganizou em campo, ficou espaçado e permitiu os rápidos contra-ataques do adversário. Primeiro, assim, o do jogo, para mim, a grande diferença é a partir do que acontece a partir desse gol que a gente acabou de ver. Uhum. Depois do 1-1, o Bahia desmoronou no jogo. Perdeu qualquer senso, inclusive, de organização sem bola. Por quê? O importante notar, o Rogério não tinha seus 2 laterais direitos de ofício, Arias e Gilberto, né? Então ele começa com o Eric partindo da lateral direita. E joga com o Cauli. No desenho inicial do time, o Cauli como ponta direita. Mas, quando o Bahia ataca, o corredor é do Eric e o Cauli vem ser um dos 2 meias, junto com o Jean Lucas, por trás do Willian José. O Lúcio Rodrigues inicia o jogo no banco. Pelo lado esquerdo, o Pulga. O que isso significava? O Juba, que normalmente é um jogador de muita saída, ficava na linha junto com os 2 zagueiros, uma linha de 3 na saída. O que eu interpretei disso? Uma enorme preocupação com esse jogador que está correndo aí no lance do terceiro gol. O Vidalba, que sempre escapava pelo lado direito do Nacional, já tinha feito isso contra o Inter no Beira-Rio. Todos os contra-ataques com o Nico, né? Que jogou com o Alex, foi parceiro de Inter com o Alex. Continua jogando muita bola. Com essa formação, com esse desenho, Juba mais na saída, Eric pelo lado, o Bahia até tinha alguma dificuldade, porque o Eric não vai te dar tanta profundidade que um Ademir, por exemplo, dá pelo corredor direito, mas o Bahia conseguia ficar com a bola, ter controle e limitar os contra-ataques do Nacional. Na única vez que aconteceu foi o lance que veio a bola para o lado esquerdo do ataque do Nacional, nas costas do Eric, que estava afundado como um ponto, e era a função dele. O Caio Alexandre precisou cobrir, a frente da área ficou vazia e o Nacional assustou. O Bahia conseguia ter algumas possibilidades de gol, não era uma sucessão de grandes oportunidades, mas estava muito claro que a aproximação dos homens de trás, especialmente do Caio Alexandre, era vital. Ele faz magnificamente esse trabalho no lance do gol. A presença dele acaba atraindo um dos defensores, ele faz a troca de passe com o Willian José, Jean Lucas, e sai o gol, belíssimo gol do Bahia. Aí veio o pecado, né? O Bahia sofre o gol numa bobeira, em termos. Numa bobeira desvia, o cara chapa com. Isso, num escanteio. Dura muito pouco a vantagem do Bahia. E aí parece que os jogadores do Bahia se veem de novo diante da montanha para escalar, enfrentar a defesa do Nacional postada. Aí o Rogério faz algumas mudanças. Uma dessas mudanças leva um pouco o Luciano Juba para uma linha mais adiantada. A partir daí, o Vidalba começou a atacar sucessivamente o setor direito em contra-ataque. O Bahia se expôs demais a partir das trocas, não porque tenha alterado muito o seu desenho, ele continuou a atacar basicamente a partir de um 3-2-5, quando ele tinha a bola, mas foi um time menos lúcido, perdendo mais rapidamente a bola. Quando perde mais rapidamente a bola nesse desenho, ele começa a se expor demais. E aí o Nacional, que sabe muito bem fazer esse jogo de contra-ataque, parece um time muito moldado para isso, acabou aproveitando, fez o 2-1, fez o 3-1, e agora o Bahia vai precisar buscar ponto nas 2 últimas rodadas fora de casa. O que se confirma é o grupo da morte. Olha a classificação, a gente vai colocar aqui para vocês entenderem. E como o Nacional veio, tem o jogo do Inter amanhã, né, com o Atlético. E olha só, Alex, todo mundo com chance. Veja, se o Atlético Nacional vencer o Inter, o Atlético Nacional joga contra o Inter na Colômbia. Isso. Se vencer o jogo, vai a 6. Então ficaria Bahia 7, Atlético Nacional 6, Inter 5, Nacional 4. Se o Inter vencer, o Inter se aproxima bastante da classificação. Sim. Vai a 8 pontos. Que já deixa o Nacional para trás. E deixa o Atlético Nacional praticamente fora, né? Com 3 aqui. Ainda não, porque tem confronto. a 10, a 9. Né? Então ficaria mais difícil.
Mas o grupo está totalmente aberto. O Nacional parecia a carta fora do baralho, com o empate no Beira-Rio e a vitória na Fonte Nova, se recolocou. E outra, colocou fogo no grupo, né? Isso. Lembrando que o Bahia faz os seus 2 últimos jogos fora de casa agora, né? O Bahia joga contra Atlético Nacional e Inter Nessa fora ordem. de casa. O Bahia joga agora com o Inter, pega o Atlético Nacional fora e depois vai jogar contra o Bahia no Beira-Rio. Então veja que E a depois situação... ele pega o Nacional fora ainda, né? Porque o Inter e Atlético Nacional vai fechar a quarta rodada, né? Isso. Agora lá na Colômbia Agora amanhã. imagina se esse Inter e Atlético Nacional empata amanhã. Olha o bolo que fica ainda maior, na verdade, né? E a gente falava aqui, né? Uma pena para a competição, 2 desses times desse grupo tá saindo, né? Um grupo forte. Times ruins de outros grupos vão avançar e um desses 4 aí vai ficar fora. Veja, eu gostei do time do Atlético Nacional, por exemplo, e nesse momento a lanterna do grupo com apenas 3 pontos, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã aqui no Troca de Paz e a gente traz toda a repercussão do jogo do Internacional contra o Nacional de Medellín lá na Colômbia. Vamos falar um pouquinho sobre... Bem, gente, é isso mesmo, análise bastante objetiva, Mansur sempre muito sensato e coerente, e é grupo da morte mesmo, e o Nacional já teve reveses na competição, inclusive o Bahia ganhou lá, o Atlético Nacional também foi, né, perdeu feio para a equipe internacional e por aí vai. Agora, nos detalhes, o Bahia não poderia vacilar e acabou vacilando, foi um jogo viável, mas para mim, além da falha ali de leitura coletiva, também tivemos quedas individuais que pesaram bastante, né, tanto o Juba como o Pugno, longe aqui de culpá-los, mas são jogadores que geralmente resolvem pra gente e estiveram abaixo na partida. Na verdade, inclusive, o próprio lado esquerdo do Bahia esteve exposto também e ali entrou água realmente, sem tirar o mérito, repito aqui, do Nacional. Não dá para tirar o mérito, tem que reconhecer que o adversário foi bem na estratégia deles, matou o jogo, o Bahia tomou um gol besta, o Bahia não conseguiu nem saborear muito a vantagem do triunfo, tomou um gol rápido, não se pode tomar um gol daquele em Libertadores, e a partir daí o Bahia acabou sendo presa para os contra-ataques da equipe do Nacional. Boa análise com tudo, e agora é seguir adiante, virar essa chave e tentar pontuar fora de casa. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral e da gente chegar aos 80 mil inscritos. Você aproveita aí, gente. Golcase com cupom aí, dobrado Bara Bahia, promoção em dobro. Aproveite, porque é por tempo limitado. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.